Só Maria para estar animado nessa quinta-feira, né? Todas. Sempre na correria, assim, a gente está na animação sempre. Obrigada por todas estarem aqui nessa abertura desse nosso projeto aí, que a gente tem tanto carinho. E aí, agradecer a Polana por o cronograma, todo o esforço de convidar as pessoas. E queria te pedir, Polônia, se você quiser falar algumas palavras de abertura para essas mulheres que estão aqui conosco. Ei, gente, boa noite. Eu fico muito feliz assim, em ver todas aqui. É um projeto que eu já peguei ele já andando, né? Já peguei o carro andando para trocar o pneu e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho, assim, uma coisa que eu sempre friso em todas as reuniões, eu acho que nada é feito com uma pessoa só, né? Sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai muito mais longe. Então, assim, a Alana, eu não sei se ela está aqui, mas ela foi uma força de trabalho muito, muito importante. Todas as meninas que têm participado das reuniões, que compraram essa ideia junto com a gente começa realmente no pouco para se construir um muito. As coisas começam pequenas para tomar força, para tomar corpo, e esse é o nosso objetivo, que a gente comece, que a gente tem que começar de algum jeito, de alguma forma, mas que isso se reverbere muito mais por muitos anos, e quem sabe a gente consiga fazer eventos tão grandiosos quanto o Congresso da CONAGE, que a gente tenha uma expressão tão grande dentro da CONAGE também, mas isso é feito, mas alguém tem que dar o pontapé, e esse pontapé foi dado com cada uma de nós que participamos das reuniões, que nos esforçamos e estamos empenhadas para que dê certo. Eu quero muito que dê certo, é o meu objetivo, e eu tenho certeza que todas que estão aqui também. Eu quero ser convidadas para mesmo que não estando na diretoria, não estando à frente do projeto, mas para outros eventos do CONAGE para elas, porque é uma coisa, é uma ação que é necessária. Assim, a gente precisa ter nosso espaço, a gente precisa ocupar o nosso espaço. Obrigada, tá, gente? É o primeiro de muitos. Que seja o primeiro de muitos, e eu estou muito feliz, porque realmente todo mundo sabe que, desde que eu entrei na presidência da CONAGE, sendo eu a primeira mulher nessa nossa entidade, são 22 anos de história, e desde que eu iniciei, eu sempre tive o sonho de desenvolver esse projeto, de trazer um pouquinho desse olhar feminino, desse cuidado com as mulheres. Beleza, e hoje é um dia de a gente celebrar isso. E para a gente abrir, eu quero trazer um conteúdo que eu amo, que é um conteúdo que eu levo para muitos lugares, que é o Mulheres Protagonistas. É um treinamento em que a gente fala um pouco sobre algumas questões aí voltadas para a liderança feminina, e eu acho que tem tudo a ver com esse grupo que está aqui. Antes de mais nada, quero dizer que é possível, não sei se está travando aí para vocês rapidinho minha fala, eu estou num lugar onde a internet está um pouquinho debilitada, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem, é só falar, se não escutou, se cortar, porque aí eu volto e tudo mais. Mas vamos iniciar, estamos prontas? Para a gente começar essa jornada, por favor, Pri, permita que eu compartilhe minha tela. Pri ou Luciano, agora. Vamos nessa. Vocês conseguem ver a tela, por favor? Tudo ok? Sim, dá para ver. Maravilha. Então vamos nessa nossa noite de quinta-feira, fazer esse nosso encontro aqui, a confraria dessas mulheres maravilhosas, empreendedoras, líderes conagianas. E eu vim trazer para vocês esse conteúdo
que eu tanto amo, que se chama Mulheres Protagonistas. É um conteúdo acerca de desenvolvimento de lideranças femininas para a nova economia, para atender aí as demandas, né, do século XXI, novos modelos de negócios, e como que nós, mulheres, podemos protagonizar esse cenário de negócios. E aí, para a gente começar, eu sempre faço uma provocação. E a minha provocação vem com essa foto aqui, esse slide aqui, que inclusive foi tirada nessa foto já dentro da minha lida como presidente da CONAGE, e é uma imagem muito simbólica, assim, para mim. A reunião do Conselho de uma entidade nacional, a qual a gente faz parte, em junho do ano passado, e isso aqui é só um pedacinho de muitos dos ambientes nos quais eu vivo, eu imagino que vocês também, em que eu era a única mulher na mesa, né? Você percebe até no tom da roupa a diferença de como que realmente isso se dá. E eu digo que toda transformação, ela começa por uma dor. Ela começa por algo que dói e que a gente quer transformar e que a gente quer fazer algo para evoluir. E essa dor, ela é o que nos leva adiante. Então, muito possivelmente, por conta de ter sido essa dor, mesmo antes, em outros ambientes, isso me estimulou a fazer o meu pessoal pudesse, de alguma forma, ter vivido, né, ter me desenvolvido até o momento atual. Então, vou me apresentar, eu sei que alguns aqui já me conhecem muito bem, mas vou aproveitar para me apresentar. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou Maria Brasil, mas eu digo que hoje em dia a gente tem que se apresentar no arroba, então eu sou Maria Brasil _. Eu me considero aí uma apaixonada por construir e ajudar outros empreendedores a construírem marcas com alma. Sou fundadora da Essence Branding, a minha empresa, uma consultoria na área de branding, treinamento corporativo, desenvolvimento, né, de culturas organizacionais. Sou presidente da nossa CONAGE, aí primeira mulher representando, autora, professora, palestrante, enfim, tem alguns artigos aí na mídia, mas mais do que tudo isso, o que eu gosto mesmo de me descrever é como uma defensora, aí como uma apaixonada por essa causa, por esse tema da liderança feminina, e por isso que eu tenho o prazer de poder compartilhar esse conteúdo com vocês. E para a gente fazer um check-in, para a gente chegar nessa noite de hoje, eu preparei um monte de conteúdo muito legal, mas para a gente chegar nessa noite de hoje, eu queria fazer uma pergunta. O que é sucesso para você? Quando vocês pensam em sucesso, no conceito de sucesso, né? O que é sucesso para cada uma de vocês? Quem quiser compartilhar pode ser no chat, pode ser falando também, assim, quando vocês pensam na palavra sucesso. Posso começar? Lógico. Acho que sucesso é alcançar os objetivos almejados, né? Independente do objetivo que seja, desde que seja alcançado, é um sucesso. Sim, perfeito. Eu digo que sucesso, pelo menos para as mulheres, é quando, pelo menos eu consigo equilibrar os vários pratos de funções que a gente tem, né? Quando eu consigo equilibrar o prato da profissão com o prato de vevé esposa, com o prato de vevé dona de casa, com o prato de vevé mãe, enfim, filha, a gente consegue equilibrar os 380 pratos que a gente tem, aí eu digo que a gente atingiu o sucesso. Não, apesar de que eu sempre digo que um dos pratos, infelizmente ou felizmente, que a gente não é Mulher Maravilha, sempre vai estar ali embaixo, né? Mas se pelo menos conseguir um equilíbrio, independente de um estar mais alto e o outro estar mais baixo, posso dizer que consegui o sucesso de alguma forma. Gostei, equilibrando os pratinhos. Quem mais e conta? Aí, pegando nessa onda da Vevé, para mim, sucesso é ser uma referência. Porque a gente tem muita referência masculina hoje no mundo, né? Então, assim, o executivo, o grande empresário, normalmente são sempre, igual você mostrou na sua foto, normalmente são pessoas masculinas, que viram referências em várias áreas, setores e atuações. Então, hoje, para mim, um sucesso é ser uma referência. Seja ser referência de mãe, referência profissional, eu, como mulher, ser a referência para alguém. Tipo, da pessoa lembrar e falar, não, a Priscila, para mim, é uma referência. Isso, para mim, é um sucesso. Fantástico, Pri, obrigada. Todas, alguém mais? Deixa eu ver aqui no chat.
Pronto, maravilha. Então, vamos para frente. Sucesso, mas o que eu mais gostei mesmo foi ver o quanto que a gente está se abrindo aqui, né? Começando a aquecer esse ambiente aqui de confiança e de conteúdo. Para começar, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre um pouco desse histórico das mulheres e dos negócios, né? A gente tem alguns dados, eu adoro mostrar dados, porque dados embasam o que a gente está trazendo. Um dado da CNN do ano passado que diz que apenas 3,5% de grandes empresas têm mulheres como CEO. E aí, Pri, que acabou de falar de mulheres como referência, realmente acho que está faltando referências femininas na alta liderança de empresas brasileiras, né? E internacionais também, como mostra esse dado da Fortune 500. Para quem não conhece, a Fortune 500 é o ranking das 500 maiores empresas do mundo e hoje, a gente vê que das 500 maiores, só 41 têm mulheres à frente. Eu estou falando de menos de 10%. Né? Isso aí a nível global também. Então, de novo, né, a capa da revista falando sobre como das 500, apenas 41 são mulheres. E aí a pergunta que deve estar pairando aí a mente de vocês mas por que isso? A gente sabe, né, que existem várias questões históricas, que existem várias questões estruturais da nossa sociedade, mas ainda assim é importante a gente entender. Então, no século XXI, tanto que a gente vê falando desenvolvimento a quinta ODS da ONU, como que a gente trabalha e o que a gente pode fazer para realmente mudar isso. Só que para a gente poder mudar alguma coisa, a gente tem que entender essa coisa. Então, o momento de hoje é um convite a gente entender o que alimenta esse desequilíbrio. E aí, o primeiro tema, realmente, para a gente aprofundar um pouco mais hoje aqui, é este que, minhas senhoras, não pode faltar quando se fala sobre diversidade de gênero, quando se fala sobre qualquer tipo de reformulação mental da sociedade para que a gente tenha uma sociedade mais justa e equilibrada, que são os vieses inconscientes. Ai, meu Deus, Maria, o que é isso? Quem já ouviu falar aí nos vieses inconscientes? Vamos começar a estudar um pouquinho nossa mente, né? Já parando para pensar de onde vem a nossa capacidade de decisão? O que orienta as nossas escolhas? Às vezes a gente pensa que tudo que a gente faz no dia a dia, tudo que a gente escolhe é perfeitamente consciente, né? A gente está sabendo ali legal de tudo, a gente está no controle de tudo. Mas a verdade é que não é bem assim. A todo momento o nosso cérebro é bombardeado com 11 milhões de bits de informação que chegam aos sentidos por segundo, imagine. Isso está falando de tudo que eu vejo, que eu ouço, que eu cheiro, tudo que está à minha volta. Só que a nossa mente, ela só tem a capacidade, o cérebro humano tem a capacidade de processar apenas 40. De 11 milhões, eu só consigo processar 40 bits de informação. E isso quer dizer o quê? Que o nosso cérebro ele precisa estar o tempo todo filtrando essas informações. Ele é um dos dispositivos mais complexos do universo e a organização dele é baseada em duas forças, os dois lados, né? Como dizem, os dois lados do cérebro. A gente tem o sistema devagar e o sistema rápido. O sistema devagar é aquele que é conhecido como a mente consciente. Aquilo que a gente realmente racionaliza. A gente aciona esse sistema para tomar essas decisões mais complexas. Então, quando você realmente tem que fazer alguma coisa que você para pensar. O maior encontro de jovens lideranças do Brasil. O sistema rápido, ele também é conhecido como inconsciente, porque ele busca tomar as decisões de maneira intuitiva e direta, com base nas emoções. E que, claro, coordena aí a maior parte das nossas decisões, mesmo que a gente não pense nisso. Gente, qual é o maior objetivo do cérebro humano? Vocês sabem dizer? Alguém arrisca? O maior objetivo do cérebro? O maior objetivo do cérebro é gastar o mínimo possível de energia. É fazer o mínimo esforço possível. O cérebro, ele é maravilhoso, mas ele também é preguiçosinho. E ele não está errado, não. Porque não tem como a gente gastar energia para tudo. Então, quando a gente vai dirigir, por exemplo, é uma ótima forma de mostrar isso. Muitas vezes, quando a gente dirige no dia a dia, a gente dirige praticamente no automático, né? Você não pensa, vou passar agora a terceira marcha. Você simplesmente faz. Né? Vou pisar agora no freio, vou pisar no acelerador. Você simplesmente faz. É intuitivo. Tudo isso está sendo coordenado pelo sistema rápido. Tomar banho, você não pensa, vou lavar agora a axila esquerda. Você não pensa isso. Você vai tomando banho e seu cérebro está ali fazendo aquilo usando o sistema rápido. Quando você para e pensa,
Preciso fazer aqui uma planilha. Aí você vai usar o seu sistema devagar. Percebe a diferença? Meu Deus, Maria, eu vim para o negócio de um treinamento de mulheres protagonistas, de liderança feminina, conagem para elas, e a mulher está falando aqui de cérebro. O que é que isso tem a ver? Vamos chegar lá. O cérebro está o tempo todo se reorganizando. E por isso a gente consegue aprender coisas novas, modular nossa personalidade e, principalmente, lapidar nossa capacidade de decisão. Esse é o ponto fundamental aqui que eu quero trazer para vocês. Isso significa que a gente consegue educar o nosso cérebro o tempo todo. E a gente está educando um cérebro que tem moldes primitivos à convivência das sociedades modernas. Mas por que a gente está falando tudo isso? O que tem a ver, Maria? Sistema rápido, sistema devagar. Tá todo mundo aí igual Nazaré Tedesco. E aí eu queria agora passar um vídeo para vocês, que esse vídeo é de arrepiar. Esse vídeo é daquele jeito. Porque ele mostra pra gente exatamente como o nosso cérebro, querendo o tempo todo, né, utilizar esse sistema rápido, pode acabar colocando a gente para tomar decisões não tão assertivas. Conseguem ver aí o vídeo? Prontinho. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar esse menino, ele é meu filho. Não, pera, o pai não morreu? Mas o pai dele morreu? Deve ter agora. Não sei não, respondi não. Não. Nossa, esse mexeu com o psicológico. Se você for analisar, é tipo bíblico, né? Meu Deus. Eu não sei se eu que acabei de acordar. O pai dele não reencarnou no outro corpo? Deus. Deus. Ah, só se for Deus, né? É o pai verdadeiro? Eu vou? O moleque morreu. A pessoa competente. A pessoa competente, alguma coisa aí. Só se esse filho tinha dois pais. Tá, agora é pergunta. A mãe do menino que trabalhava no hospital. A mãe? A mãe? Posso falar? Pode. A mãe. A mãe. Ah, é verdade. Ah, esqueci da mulher, gente. Coisa horrível. É a mãe. É a mãe! Ah, é verdade. Nossa. Ah, nossa, caralho. É, surgiu essa hipótese. Nossa! Cortando Eu muito. tava pensando, falar, é a mãe. Eu falei, não, a pessoa competente é essa pessoa. Ele é um Funcionável, sei lá. Eu acho que por falar que é a pessoa mais competente do centro cirúrgico, eles não vão estimar que é uma mulher. Perfeito, bem pensado. Pois é, minha gente. Vocês conseguiram assistir direitinho? Deu para ouvir tudo? Está mais Travou fácil. bastante, mas deu para entender assim a lógica do vídeo. Pois A questão da mulher, da mãe. Está mais fácil Deus descer na terra. Está mais fácil a mulher, o filho ter dois pais. Está mais fácil, enfim, 1 milhão de coisas acontecerem, mas ninguém pensa na pobre da mãe, que podia ter sido a mãe que estava ali fazendo aquilo, sendo a pessoa mais competente do centro cirúrgico. E vocês percebem que várias mulheres não pensaram na mãe. Várias mulheres disseram, né? Se pensando na pessoa mais competente, a gente não iria estimar que é uma mulher. E aí, o que vocês acham que levou essas pessoas do vídeo a demorarem de considerar a tal da mãe, né? É justamente esse sistema. Esse sistema rápido que faz com que a gente pegue toda essa informação que tem no nosso cérebro acerca de tudo que a gente já viu. Então, quem foram os maiores líderes da história? Quem foram os presidentes da República? Quem foram os CEOs das grandes empresas? Sempre são homens. Então, é óbvio que nosso cérebro, no sistema rápido, vai recorrer a essas informações para poder chegar e compilar quem é a imagem do líder, do melhor, do mais competente do centro cirúrgico. E a
gente vai imaginar um médico homem. Então, é por isso que, muitas vezes, muitos preconceitos de gênero são perpetuados. E os viéses inconscientes são exatamente isso. O que são eles? São preferências que ficam ali escondidas no inconsciente e acabam influenciando nossas atitudes, percepções, julgamentos, sem que a gente perceba que está dando vantagem para um determinado aspecto das pessoas. Eles são também conhecidos como preconceitos implícitos, né? Porque às vezes até contraria nossas crenças conscientes. Então, eu sou consciente em que eu defendo a liderança feminina, eu conheço o potencial da mulher, mas na hora de lembrar a pessoa mais competente do centro cirúrgico, quando eu sou desafiada, eu não lembro que é a mulher, porque isso está muito mais profundamente na minha mente do que o meu cérebro, devagar, é capaz de trazer. Então, por isso que ele diz, podemos ser explicitamente imparciais, né? O que a gente explicita, mas principalmente a gente acaba sendo tendencioso. A boa notícia é que nosso cérebro ele é genial, capaz de transformar o entorno e criar novas realidades. Então, esse viés inconsciente ele vai existir quando, sem perceber, ou seja, inconscientemente, a gente mantém atitudes em relação aos outros ou associamos estereótipos a eles. Muitas vezes, a gente abriga estereótipos negativos sobre os outros sem conscientemente perceber que o fazemos. Porque, gente, a gente escutou isso de nossos pais, de nossos avós. A gente viu isso na televisão ou não viu, né? Vocês viram a reação das meninas, umas meninas americanas negras que viram que a princesa Ariel no filme da Disney live action é uma mulher negra, e aí quando elas viram, elas ficaram assim, meu Deus, Ariel é negra, ela é uma princesa negra, e aí elas ficaram assim, meu Deus, eu nunca imaginava, eu poderia ser ela. Então, como é que o imaginário de uma criança de 5 anos, de 6 anos é construído a partir dessa visão, né? A partir dela entender que ela realmente pode ser aquilo. Não existe como a gente sonhar se a gente não pode ver. Você não sonha com o que você não sabe que existe. Então, para que você possa construir novas bases sobre o que você quer para sua vida, você precisa ter referenciais. Por isso que o que Pri falou sobre o sucesso é muito interessante. Eu só posso ter um referencial de que um dia eu posso chegar a ser tal coisa se eu ver alguém naquela posição que me inspira e que me abre a perspectiva de eu chegar até a sonhar com isso. E justamente esse questionamento constante que vai fazer com que a gente evolua. A gente questionar esses padrões que a gente vê. A gente questionar uma mesa como essa que estava ali sentada e a gente entender que aquilo é algo muito grave e que realmente não é essa a ideia que a gente quer perpetuar. Será que todos os representantes das 27 estados da nossa federação são homens? Né? Ali naquela mesa são, mas será que é assim que a gente é representado? A mulher é a maioria na população brasileira. Nós somos 52%. Então, assim, por que daquela mesa a gente não tinha metade? O que está acontecendo aí, né? E quando a gente fala sobre questionamento, a gente leva para um outro lugar dessa conversa também, que é o quanto a gente se permite questionar sobre o que a gente faz todos os dias. O questionamento nos faz evoluir, mas, ao mesmo tempo, eu sei que a gente também tem, como mulheres, esse outro olhar. O quanto que a gente se questiona sobre nós mesmos e sobre nossa própria capacidade. E aqui eu toco num ponto que é frágil, delicado, mas é o queridinho quando eu faço essa palestra para todo mundo, que é a tal da síndrome da impostora. Meu Deus do céu, o que é isso? Por que, minha gente, mesmo quando tudo é favorável para a gente estar confiante, a gente permanece insegura e com medo? Já perceberam várias situações em que vocês estão com totalmente as coisas sob controle, mas a gente ainda fica insegura? A síndrome da impostora, né, apesar do nome, ela não é uma doença. Ela é um padrão de comportamento que causa esse ciclo constante de vergonha e embaraço. E fica essa pergunta, né? Os homens têm essa síndrome do impostor, da impostora? Por que eu chamei aí no feminino? Existe um dado que diz o seguinte: diante de uma vaga de emprego, homens e mulheres têm um comportamento padrão diferente. Os homens, eles se candidatam às vagas mesmo sabendo que não possuem os atributos suficientes. Então, assim, o homem vê lá, eu tenho 10 características que eu preciso. Ele cumpre 3, ele se candidata, minha gente, porque ele bota a cara dele no sol, entendeu? Ele vai tentar, ele vai ver o que vai dar, ele vai, e aquela coisa, o não eu já tenho. O homem, ele arrisca mais. Isso é um ponto muito positivo. Já as mulheres, estou falando de comportamento padrão, tá, gente? Isso aqui, não, claro que vão ter homens com outro perfil, mulheres com perfil semelhante também. Mas
Em termos de comportamento padrão, as mulheres, elas só se candidatam se elas tiverem pelo menos 80% dos critérios ali preenchidos, e olhe lá, por causa dessa insegurança. Então, eu tenho 10 critérios para me candidatar a uma vaga, e se eu não tiver pelo menos 8, eu prefiro não me candidatar. Por quê? Porque eu tenho medo de chegar lá e ser descoberta e dizerem assim, você não cumpriu, você não sabe, por que você se candidatou? Aqui não é o seu lugar. Né? A gente quer ter tudo check, todas as caixinhas ali check, para poder a gente ter certeza. E aí, aqui a gente está falando de empreendedoras, tá? Não, o comportamento padrão, essa é uma pesquisa que fala sobre a questão da vaga de emprego, mas para a gente empreendedora, isso também acontece muito. Vou dar um exemplo. Chega um cliente ou um prospect na sua empresa que quer comprar uma coisa que não é exatamente o que você vende, falando aí de serviços majoritariamente, que não vende produto físico. A gente fica assim, não, isso eu não sei fazer, isso eu não sei fazer. Já um comportamento de um homem seria, meu filho, eu vendo, e depois que eu vendo, eu descubro como é que eu faço. Já escutei isso de vários homens. Primeiro eu vendo, depois que eu vendo, eu vou entender o que eu vou fazer. Não estou dizendo que existe caminho certo ou errado, mas eu só estou dizendo que existe uma maior predisposição ao risco, uma maior predisposição à exposição, inclusive, que faz com que o desenvolvimento aconteça. Porque essa predisposição ao risco serve quase que como um trampolim para eles irem adiante. E aí agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês, que é o seguinte, todo mundo estica a mão aí, os 5 dedos para frente. E eu vou fazer alguns comentários, algumas afirmações, e se você já sentiu isso alguma vez, você abaixa um dedo. No final eu quero ver quantos dedos você ficou, tá? 1. Ficamos super preocupados depois de enviar um relatório, um trabalho, porque a gente já fica imaginando os possíveis feedbacks negativos que aquilo pode gerar. Ai, meu Deus, e se essa pessoa não gostar? 2, compramos o 1000º curso, aplicativo ou livro sobre produtividade, porque a gente nunca é produtiva o suficiente. A gente trabalha o dia inteiro e no final acha que eu não fiz nada hoje. Às vezes chega às 18 horas, eu falo, vou começar a trabalhar agora, porque até aqui eu só apaguei incêndio, agora que eu vou começar a trabalhar, né? 3, ficamos surpresos ao receber feedbacks positivos, porque a gente não acredita que a gente merece. Ai, meu Deus, sério? 4, ficamos desconfortáveis em um estabelecimento, grupo ou círculo social ao qual achamos que não pertencemos ou não estamos à altura. A mulher acontece muito. Eu não pertenço aqui, ai meu Deus, eu não me vesti para esse lugar, ai meu Deus, não era para estar aqui. E 5 e último, ficamos chocadas e sem entender nada ao ouvir outras pessoas falando que nos admiram. Quando a pessoa fala assim, você é incrível, você me inspira, eu te admiro muito, e a gente diz, eu? Tem certeza? Parece aquela velha coisa do elogio, né, da roupa. Sua roupa tá linda, que nada, menina, liquidação. A gente tem esse jeitinho, né? A gente tem essa síndrome de a gente sempre achar que a gente não é isso tudo. Pois é, vejo poucos dedos levantados e consigo perceber, então, que existem algumas acometidas aqui pela síndrome da impostora. E a pergunta é, será que somos as únicas? Já vimos aqui que não somos, né? Estamos todo mundo. Mas eu vou trazer para vocês agora, minhas amigas, alguns exemplos de cair o queixo. 1. Apesar de ter vendido 70 milhões de discos, sinto que não sou boa no que faço. Imagine quem disse isso. Ninguém menos do que Jennifer Lopez. Acha que não é boa. 70 milhões de discos. Quem comprou, delírio coletivo? Não sei. Mas deve ser, né? 2. Eu tive que trabalhar duro para superar aquela pergunta que ainda faço a mim mesma. Eu sou boa o suficiente? É uma pergunta que tem me perseguido por grande parte da minha vida. Eu acho que nas mulheres profissionais aí, essa pergunta permeia. E quem falou isso? Ninguém menos do que a primeira-dama eterna dos Estados Unidos, aí, Michelle Obama. Maravilhosa. E 3, às vezes desperto amanhã, antes de ir para uma filmagem, e acho que não vou conseguir, que sou uma fraude. Quem falou isso? Rose. Do Jack. Titanic. Kate Winslet falou isso. Também uma atriz que atuou personagem principal num filme de 11 Oscars e acha que é uma fraude. Então imagina, né? Se elas são assim para nós, réis mortais, imagine como é que não deve ser. E aí vem a questão, se você se identificou com alguma dessas frases ou comportamentos que a gente mencionou aqui, saiba que, 1, você não está sozinho, acho que já está mais do que comprovado, e 2, para tudo na vida tem jeito. Eu particularmente acredito que para tudo na vida tem jeito. Quando a gente começa a olhar com atenção para esse padrão de comportamento da tal da impostora,
a gente vai encontrar um ciclo de medo e vergonha. Medo e vergonha, né? Você tem medo e aí na hora de fazer te dá vergonha e estar com vergonha faz você ter mais medo de ter que passar por aquilo de novo e assim em diante. É um ciclo vicioso. Só que esse ciclo ele só pode ser rompido com empatia e pertencimento. Como assim, Maria? O que é essa empatia e esse pertencimento? O fato da gente estar em evidência, gente, é uma situação de extrema vulnerabilidade. Em qualquer momento. Empreender é uma situação de vulnerabilidade. Você está colocando para o mundo as suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos, a sua forma de enxergar, nem que assim seja, e você se coloca em vulnerabilidade. Só que essa vulnerabilidade, que é o que faz a gente ter o medo, que é o que faz a gente ter a vergonha, essa exposição, ela precisa, antes de mais nada, ser aceita por nós mesmas. O que acontece é que, como eu falei anteriormente, a gente tem muitas referências de liderança masculina. Então, pense aí os principais CEOs da história, os principais líderes da história, os maiores presidentes, os maiores reis, sempre foram homens, né? Historicamente falando. E o que acontece? É muito natural que, na hora de liderar, na hora de empreender, na hora de se conectar com as pessoas, a gente acabe reproduzindo, mesmo inconscientemente, esse comportamento padrão de liderança masculino, mesmo que não seja nosso estilo. Vocês já viram mulheres que chegaram em altos cargos de gestão dentro das empresas e que, quando você vai ver aquela mulher, você olha e você percebe o quanto que ela tem um comportamento que ela realmente puxou, né, para o masculino ao longo da vida? É muito normal a gente ver isso. Ainda mais se forem mulheres até de mais idade, que estiveram, né, numa época de mercado mais antiga, em que o mercado não tinha esse olhar de humanização como tem hoje, em que as coisas eram muito mais punk, né, comando e controle, etc. Nesse momento, você tinha ali um formato de liderança muito masculino, muito engessado, e que para as mulheres se destacarem, elas precisavam mimetizar aquilo. E hoje, então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente percebe, né, será que existe conforto? Será que elas se sentem bem dentro daquele processo? É o momento em que a gente percebe que a gente se perdeu e que a gente perdeu a nossa identidade. O pertencimento, gente, ele vem exatamente nesse aspecto, nessa busca por a gente conseguir entender a si mesma e, principalmente, ter orgulho disso. O pertencimento é eu dizer, eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu estilo de liderar, eu tenho o meu jeito de ser, com minhas fragilidades, com minhas vulnerabilidades e também com meus pontos fortes e minhas potencialidades, que a gente tem uma dificuldade imensa de perceber às vezes, como eu trouxe aqui. Mas eu entendo isso e eu tenho orgulho de quem eu sou, sempre buscando essa melhoria. E hoje, uma das maiores especialistas nesse assunto, não sei se vocês conhecem, essa da foto, a Brené Brown, ela tem até um documentário na Netflix maravilhoso, uma palestra, fica aí a dica para assistir depois. Ela fala sobre vulnerabilidade, ela tem um livro muito conhecido mundialmente, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, como que a gente realmente precisa se abrir para essa vulnerabilidade. E ela diz o seguinte, o verdadeiro pertencimento é a prática espiritual de acreditar e pertencer a si mesmo tão profundamente a ponto de compartilhar seu eu mais autêntico do mundo. O verdadeiro pertencimento não requer que você mude, ele requer que você seja você mesmo, que às vezes é ainda mais desafiador. Ser quem a gente é, de verdade, às vezes é mais difícil do que tentar modelar, do que tentar imitar outros padrões do mercado. E aí, por isso que eu digo que é hora de quebrar paradigmas. É hora da gente começar a mudar alguns aspectos. Eu acho que nós, como mulheres, lideranças jovens, né, especialmente, a gente está falando de CONAGE, a gente está falando de juventude, a gente está falando de futuro das lideranças para o nosso país, a gente precisa ser precursora disso. A gente precisa puxar esse bloco. Porque se a gente não puxar, quem vai puxar? Né? A Melinda Gates, no livro dela, O Momento de Voar, ela diz o seguinte, mais do que em qualquer momento do passado, hoje, a gente tem conhecimento, energia e senso ético para romper com esses padrões da história. A gente precisa da ajuda de cada defensor agora. Mulheres e homens, não são só as mulheres, os homens também têm que ser aliados nessa luta. Ninguém vai ficar de fora. Todos precisam ser trazidos para esse movimento. Nossa chamada é para ajudar as mulheres a levantar voo. E quando nos unirmos nessa causa, nós seremos a ascensão. Por isso que eu digo que um dos caminhos para esse despertar ele está justamente na inclusão e desenvolvimento da liderança feminina. Quando a gente fala de liderança feminina, né, voltando aí para o que a gente falou no início, a gente vê hoje
muitas empresas trazendo isso como uma meta, né? Bayer vai ter 50% de mulheres na liderança até 2030. Nubank planeja contratar 3.300 mulheres para conseguir ter igualdade na liderança. Nubank tem capitaneado muito essas questões de diversidade e inclusão ultimamente. Contratação de mulheres em cargos de liderança cresceu 20% em 2020 e por aí vai. Mas o que a gente quer trazer é uma outra perspectiva disso. A gente sabe, como eu falei aqui mais cedo, que a equidade de gênero, ela é a ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU de número 5, é uma meta global, mas eu queria falar aqui com vocês um outro aspecto, que quando a gente chega para falar sobre desenvolvimento de liderança, especialmente numa mesa daquela que eu mostrei ali no início, uma mesa cheia de homens, a pergunta que eles fazem é, mas para que isso? É só para ser bonitinho? É só para estar de acordo com a ONU? É só para conseguir estar bem no ranking? Mas qual é o ganho que está envolvido nisso, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar. Gente, equidade de gênero vai muito além de transformação social. É sobre resultados. E essa é uma linguagem que o mercado entende muito bem. E quando eu falo sobre liderança feminina, é óbvio a gente trazer todo esse resgate, esse apanhado geral, nós entendermos que a gente passa por isso, nós entendermos com dados que o mercado necessita disso, mas a verdade é que nós somos empresárias e para falar de mercado, a gente quer falar de resultado, porque o objetivo central e prioritário, primordial, né, de toda e qualquer empresa é a geração de lucro. Então, o quanto que isso se relaciona com esse processo? Gente, hoje a gente tem dados muito consistentes e cada vez mais, isso aqui é só um pedacinho das pesquisas que eu faço, do quanto que as empresas com líderes femininas têm resultados melhores. De acordo com a ONU, até 20% melhores. Empresas com mais mulheres em cargos de seniores têm melhor desempenho na bolsa, aponta Goldman Sachs. O banco divulgou esse relatório com empresas europeias que têm mais mulheres em todos os níveis hierárquicos, porque não é só ter mulheres na empresa. Normalmente o que a gente vê é o que eles chamam de leaking pipeline, é o cano que vaza, em que assim, as mulheres até entram na empresa, nos cargos mais baixos. Mas à medida que elas vão subindo de cargo, esse percentual vai diminuindo cada vez mais, por uma série de aspectos. Seja porque essa mulher, ela majoritariamente, quando ela vai ter filhos, ela se afasta da empresa, os homens que estavam ali conseguem avançar muito mais, então tem esse processo, né? Essa ainda é um desafio para as mulheres, essa questão da maternidade linkada ao trabalho, as empresas não conseguem ainda abraçar e reconhecer isso como uma força, então é um desafio, e por conta disso, essa liderança, essa alta liderança, acaba tendo majoritariamente homens nos cargos. E aí o que a gente percebe né, em relação à rentabilidade, a maioria, porque eu já falei que tem resultados até 20% melhores, mas quanto? Né? A maioria das empresas que adotam essa diversidade relatou um crescimento de 10% a 15% em sua receita. Isso é muito, muito relevante. E aí a Débora Franz Massan, diretora da Organização Internacional do Trabalho da ONU, diz que o estudo é claro, as companhias devem olhar para o balanço de gênero como uma questão de base, não é só uma questão de RH, não é só porque é bonito, não é só porque é legal, sai bem na foto e vai estar no Great Place to Work. É porque, de fato, é algo muito relevante para dentro das empresas. E aí vem a pergunta, de novo, né, Maria? Maria veio aqui para explodir a cabeça da gente com tanto dado. De onde vêm esses resultados? Por que isso? Por que mulher dentro da empresa dá resultado melhor? Numa pesquisa, para começar, numa pesquisa global feita com 64 mil pessoas, 66% concordam que, abre aspas, o mundo seria melhor se os homens pensassem mais como as mulheres. E aí, nessa hora, eu chego vou até dar um gole d'água aqui, porque quando eu falo disso, o povo fica doido, né? Ainda mais os homens. Como assim que você está dizendo que a gente tem que pensar como as mulheres? Não, calma. O que acontece? Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Quando a gente fala sobre liderança feminina, é importante a gente ter cuidado ao reproduzir essa imagem estereotipada, carimbada, de que as mulheres são mais sensíveis, são mais intuitivas e etc. E é por isso que elas lideram melhor e que elas lidam melhor com problemas da organização. A gente vai um pouquinho mais fundo aqui. A gente está falando de algo que é mais basilar. A verdade é que desde a infância,
e aí eu estou falando muito da nossa geração de mulheres, tá? Da gente para trás, mas que ainda é reproduzido isso. Seja na vida escolar, na vida familiar, as mulheres, nós, fomos tipicamente estimuladas a desenvolverem características relacionadas à comunicação e flexibilidade. É aquela velha coisa, a menina, criança, que grita e que faz mau modo, diz, isso não é modo de menina, moça. Menina não senta assim, menina fecha a perna, menina não fala palavrão, menina fala baixo, menina não briga na escola. Não tem isso? Então, a gente educou essas meninas, a gente foi educada a não ir lá. A gente ganhou o fogãozinho da Eliana, a gente ganhou o ferrinho de passar, a gente ganhou a boneca para cuidar, a gente ganhou essas coisas. A gente não ganhou o carro do bombeiro que salva o dia. A gente não ganhou o super-homem com a capa para voar. A gente foi doutrinada a cuidar. A gente foi doutrinada a baixar o tom de voz. A gente foi doutrinada a realmente ter esse olhar mais humano para as outras pessoas, a nutrição, né, do filho, da boneca ou do que é que seja. E aí o que a gente percebe é que em momentos de crise, essas competências que foram desenvolvidas através de uma educação questionável, talvez, né, pode-se dizer que é preciso que a gente observe melhor como a gente cria nossos filhos, educa nossas crianças, a questão do menino brinca de carrinho, menina brinca de fogãozinho e etc, mas, enfim, não é isso que a gente está questionando aqui. Mas o que a gente percebe em termos de dados é, em momentos de crise, como uma crise sanitária que aconteceu, como a pandemia, as mulheres em cargos de liderança mostraram mais eficiência ao apresentarem resultados positivos e contribuírem de maneira expressiva para o engajamento do colaborador, principalmente por terem desenvolvido essas habilidades interpessoais, as soft skills, como colaboração, trabalho em equipe e motivação. De acordo com o dado da Forbes, até 2025, os profissionais, metade dos profissionais vão precisar se capacitar em soft skills. Por quê? Com a automatização, com a digitalização das coisas, quanto mais eu tenho inteligência artificial, quanto mais eu tenho máquinas, quanto mais eu tenho robôs, mais eu vou precisar desenvolver características humanas para fazer a outra parte do trabalho que vai ficar pendente. O trabalho técnico, operacional, ele é mais facilmente substituído pela tecnologia. Mas o trabalho humano, o trabalho artístico, o trabalho de desenvolvimento humano, o trabalho de conexão interpessoal, ele não vai poder ser substituído pela máquina. Então, o que a gente já percebe hoje com relação ao futuro do trabalho é que as soft skills, elas estão em alta e vão cada vez mais estar em alta. Porque essas habilidades socioemocionais, elas constroem esse arsenal de ferramentas que conseguem melhorar os relacionamentos das organizações. E assim a gente consegue se conectar melhor com as pessoas, estabelecer vínculos de confiança e evitar ou minimizar conflitos. Não é uma relação causa e efeito, gente. Mulher na liderança, logo vou ter aumento de lucro. Só porque ela é mulher. Só porque ela tem um gênero diferente. Não, não é por isso. Isso não existe, né? É pelo desencadeamento de consequências que se dá quando as mulheres que tiveram essa educação colocam em prática as habilidades socioemocionais que elas foram treinadas para ter. Então, eu vou trabalhar com uma maior atração de talentos, um maior entendimento e mais foco no cliente, a questão da escutativa, da empatia. Eu vou ter uma maior satisfação da equipe por conta da questão de redução de conflitos, de engajamento, e traz também mais assertividade nas decisões, que são outro ponto. É dito pelo mercado financeiro o quanto que mulheres conseguem ter mais resultados no longo prazo do que homens, porque elas são menos impulsivas. Os homens tendem a ter decisões financeiras mais impulsivas, né, orientados por alguns aspectos mais primitivos, enfim. E as mulheres, elas tendem a ser um pouco mais conservadoras, até porque quando você vai falar de uma mulher ali que é mãe, principalmente, ela é uma mulher que ela tem que garantir a sobrevivência, ela tem que cuidar, ela tem que poupar, ela faz de tudo para fazer dar certo. Então, ela acaba sendo mais assertiva na tomada de decisões financeiras. De novo, isso não se trata, gente, de
algo determinista, né? É mulher, logo tem esse comportamento. Não é assim. Tem mulher com todos os tipos de comportamento, bem como tem homens com todos os tipos de comportamento. Mas o que a gente está analisando aqui é um recorte geral enquanto sociedade, como que a maioria dos indivíduos deste gênero se comportam. Até porque nunca foi sobre gênero, mas sim sobre valores implícitos naquele gênero ali. E aí, quando a gente fala sobre esses ganhos, né? Falei aqui sobre recurso financeiro, sobre tudo mais, eles não ficam apenas na questão da liderança, da cultura, do engajamento, dos relacionamentos interpessoais. Uma coisa que a gente percebe é que as empresas que são mais abertas à diversidade, e aí de todos os tipos, não só de gênero, eu estou falando de diversidade de raça, de diversidade sexual, de diversidade de inclusão de pessoas com deficiência, enfim, todos os tipos de diversidade, elas tendem a ser mais inovadoras. E lá vem Maria com outro dado. Da Accenture diz que, em comparação com empresas com baixo grau de diversidade, as mais diversificadas têm uma cultura de inovação 600% maior. Ou seja, eu consigo inovar mais porque eu tenho pessoas pensando de forma diferente. Veja, se várias cabeças pensam melhor do que uma, várias cabeças diferentes pensam melhor do que várias cabeças iguais. Por quê? Pessoas com históricos de vida parecidos, com perspectivas parecidas, com olhares para a vida parecidos, com círculos sociais parecidos, vão tender a pensar de forma parecida. E na hora de solucionar problemas complexos dentro das empresas, na hora de trazer criatividade para dentro das empresas, através, né, precisa solucionar um problema com criatividade, essas mulheres, né, essas equipes que têm várias perspectivas, elas trazem mais soluções diferentes. Então, a inovação, ela acontece a partir disso. E aí, é por tudo isso que quando a gente fala, gente, do Dia Internacional da Mulher, ou quando a gente celebra alguma conquista, ou quando a gente fala do Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, que é 19 de novembro, a gente está falando de algo que vai muito além de apenas comemorar marcos importantes ou valorizar essas mulheres que a gente ama. A gente está falando sobre uma jornada de reaprendizagem. O que é essa reaprendizagem? A gente, enquanto mulheres, reaprender a nos posicionar. Então, a gente tem que saber se posicionar nos ambientes em que a gente está. Isso é muito desafiador, porque, às vezes, numa mesa como aquela ali da foto que eu trouxe no começo, a gente vai escutar muita coisa que a gente não vai querer escutar. A gente vai ver muita coisa que a gente não vai querer ver. A gente vai vivenciar muita coisa que não faz muito sentido, mas a gente precisa saber, adequando, claro, ao tom de cada ambiente, ao que cada ambiente permite, realmente se posicionar de forma assertiva. A gente vai reaprender como a gente trata outras mulheres. Isso serve tanto para os homens quanto para nós mulheres também, porque a gente fala bastante sobre sororidade, né? Sobre apoiar outras mulheres, mas a verdade é que na prática muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes existe ainda uma competitividade rasa que faz com que a gente não consiga respeitar e valorizar outras mulheres, vide até mesmo o vídeo que a gente assistiu sobre a questão dos vieses inconscientes, né? Reaprender a observar situações e nos manter mais alertas para que a gente não reproduza esses comportamentos que não cabem mais. Então, vi uma situação, tudo bem, reproduzir um comportamento porque aquilo já estava ali arraigado na minha mente, no meu DNA, no que eu vi, no que eu aprendi desde criança. Mas agora que a gente tem a consciência, vamos usar mais o lado do cérebro devagar, vamos deixar um pouquinho o cérebro rápido de lado nesses momentos, e usando o cérebro devagar, a gente conseguir tomar decisões mais assertivas e ter posições mais assertivas. E vamos reaprender também a olhar para dentro de cada um de nós, porque aquela impostora que vive, que habita em cada um de nós, e saúda a impostora que habita em você, ela também precisa ser trabalhada. Então, a gente precisa se reconhecer, a gente precisa aprender a se valorizar e a gente precisa aprender a buscar o nosso próprio protagonismo. E aí, para fechar, fazer o nosso check-out e iniciar a segunda etapa, que eu queria convidar vocês aqui a gente fazer um bate-papo, uma roda de bate-papo, eu pergunto, né? O que é sucesso para cada um de vocês? Vocês deram respostas belíssimas no começo, mas eu gosto de fazer essa reflexão do antes e do depois, porque muitas vezes quando a gente enxerga tudo isso, a gente até muda algumas definições de sucesso que a gente tinha. Porque não existe uma definição única. Cada história é singular. E sucesso é uma percepção inteiramente pessoal.
O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você, e vice-versa. E às vezes a gente julga, né, das escolhas que alguém faz ou a forma como alguém gerencia a sua própria vida, porque aquilo não corresponde às expectativas que a gente tem de sucesso. Mas quem é a gente para estar dizendo? Se na verdade é a vida do outro. Então, eu acho que é um pouco desse convite que eu queria fazer a vocês aqui, para a gente poder olhar um pouco para isso tudo, se perguntar, né, até que ponto a gente realmente está usando esse cérebro rápido, esse cérebro devagar, até que ponto a gente se enxerga dentro disso, e poder começar a criar aí esse ambiente de confiança para que a gente possa ampliar esse debate nas próximas edições que vão vir a seguir. Então, eu acho que esse é o grande ponto, essa é a grande expectativa que a gente tem. Beleza? Fica o convite para que a gente possa juntas construir essa nova liderança para poder transformar como as nossas empresas jogam e fluem aí nesse novo momento do mercado. Maria, obrigada. Obrigada mesmo. Eu tinha grandes expectativas para a sua palestra, para esse nosso encontro, mas todas elas foram alcançadas e superadas, de verdade, assim. Obrigada mesmo, assim, foi incrível, foi impressionante. São muitas verdades que a gente vive no nosso dia a dia, escancarado na nossa cara. Essa questão, tudo que você falou, eu me identifiquei muito, acredito que a maioria aqui tem identificação com isso, porque a gente vive uma luta muito grande no nosso dia a dia, vive várias batalhas. E assim, se eu puder novamente começar, eu realmente mudei agora a minha ideia da questão de sucesso. Eu lembro de um documentário que eu vi, documentário chato pra caramba, do Bill Gates, mas a única coisa que valeu a pena no documentário é que quando ele mostrou uma pessoa de sucesso, ele mostrou a foto da mãe dele. E uma foto da mãe dele muito parecida com a sua. Então, era na década de, eu acho que de 70, ela de terno, no meio de um monte de homens, assim, que ela foi uma grande executiva. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu quero ser isso, eu quero ser o orgulho do meu filho. Quando ele falar de sucesso, ele não vai mostrar a foto do pai dele, ele vai mostrar a minha foto. E acho que agora, com essa explanação sua, eu lembrei disso, foi muito marcante para mim e acho que é isso. Para mim, o meu sucesso vai ser o orgulho do meu filho. Uau! Minha gente, eu não vou dormir hoje. Obrigada, Polônia. Eu acho que é lindo isso que você traz, porque realmente é uma definição de sucesso muito, muito única e muito significativa, assim. Eu ainda não tenho filhos, mas eu imagino para quem tem que deve ser a maior realização, assim, né, no sentido de você querer que o seu filho te tenha como referência. Se um dia o filho disser, mãe, você é a mulher mais incrível do mundo e que eu quero ser igual a você quando crescer. Eu acho que isso deve ser, assim, fantástico, porque realmente a gente está vendo que o nosso propósito está sendo cumprido no sentido de fazer os olhos daquela criança brilharem por ela enxergar quem a gente é, né? E tudo que a gente está construindo. Então, enfim. Não podia ter um comentário melhor. Obrigada. Quero ouvir vocês. Quem está aqui? Pri, Verusca, Alana, Gabriele, Diana está aqui. Sheila, Camila, Letícia Borges, que veio, Jane, Dayana, contem mais. Vou começar com boa noite. Boa noite. Sempre bom te ouvir. Eu estava refletindo sobre isso, eu acho que a minha definição de sucesso seria eu conseguir ser quem eu vim para ser aqui nesse mundo, sabe? E eu vou complementar isso com a situação que aconteceu comigo essa semana, até compartilhei isso ontem nos meus stories. Falando assim que eu recebi uma mensagem no WhatsApp, eu estava conversando com uma pessoa que se interessou em fazer uma consultoria comigo. E aí eu troquei algumas mensagens, falei com ela e ela me mandou uma mensagem, um áudio, dizendo assim, poxa, Alana, eu falei com várias pessoas, e alguns já até me passaram uma proposta, mas eu me conectei muito com você, principalmente pela sua fala, sua voz me passou muita segurança. E quando ela me falou aquilo, veio assim uma série de questões, né, em relação à minha fala, à minha voz, porque eu sempre me senti insegura pela minha voz.
Eu sempre senti que a minha voz nunca passaria credibilidade em relação ao meu trabalho, porque eu achava que era uma voz muito fina, e eu já falei para a Marcos, ela também, ela compartilha isso lá no TED, né, que fala justamente sobre essa questão da voz, e eu me conectei com ela justamente nesse ponto. E eu sempre tive insegurança em relação à minha voz, eu nunca achei que eu iria passar credibilidade no meu trabalho justamente pela minha voz. E aí eu questionei agora, e isso só veio ratificar, a percepção que a gente tem sobre as coisas. Porque ter credibilidade nada mais é do que a pessoa que está ali, né, tendo você como referência, conseguir sentir confiança. Sentir que você passa confiança. E você vai passar confiança expressando a sua verdade. Só que a gente tem um referencial do que é credibilidade, que é alguém com... E aí cada um vai ter uma coisa. Na minha cabeça, é uma pessoa que se impõe, que fala super, tem uma voz super forte, potente. Então, nesse referencial, de fato, eu nunca iria conseguir alcançar. Mas quando eu assumo a minha verdade, quem eu sou, minha essência, me conecto com isso, o outro vai sentir, porque é real, porque é verdadeiro. E você vai conseguir ter êxito, enfim, tudo que você fizer. Então, minhas definições de sucesso foram atualizadas, literalmente. E eu acho que essa capacidade da gente conseguir viver, ser quem a gente veio para ser. E que isso já requer uma coragem imensa, né? Uau! Gente, que profunda. Não imagina que a gente entrar nesse Zoom aqui para estar tendo essas conversas profundas assim hoje, não, no meio da quinta-feira. Meu Deus! Lana, que coisa mais linda, velho. Que coisa mais linda. Obrigada por compartilhar isso. E é isso. Você falou, eu no meu TED falei sobre isso também, sobre essa questão da voz. Minha voz sempre muito fininha, muito rouca. Quando eu era criança, meu tio falava, Maria não fala, Maria Mia. E eu até compartilho isso. Eu não conseguia me posicionar, falar. E eu acho que eu quebrei, assim, um pouco dessa questão justamente por entender que não é sobre o tom de voz, sabe? É sobre como a gente se enxerga, como a gente se posiciona, como a gente se coloca. E a verdade é que quando a gente se posiciona, assim, quando a gente acredita, as pessoas acabam acreditando também. É impressionante, não sei se vocês percebem isso. Quando a gente acredita e banca, e talvez seja por isso que os homens têm menos a síndrome da impostora, porque eles acreditam e bancam, e a gente acha, tipo assim, pô, esse cara tá com toda. Não, e no final não tem nada, tá todo mundo fingindo. Então, eu acho que é realmente esse autoconhecimento que vai fazer toda a diferença aí no processo. Gente, eu acho que você tem uma voz tão bonita, Maria. E a Lana também, eu nunca imaginei isso. Eu tô chocada agora. Minha voz é cada rouca. Coisa. Pois é, mas eu acho que eu gosto justamente por conta disso. Eu ia falar isso também. Nossa, eu acho isso lindo. Lembra daqueles cantores na década de 2000, daqueles roqueiros que tinham a voz rouca? Nossa, eu achava aquilo máximo, maravilhoso. Olha, eu também tenho problema com a minha voz. Estou começando a achar que culturalmente também incluíram isso na nossa responsabilidade como mulheres, porque eu também tenho essa questão com a voz. E você esse é seu sucesso também, Giana? Entender que a sua voz não tem. Que a sua voz eu nunca parei para pensar, não, porque eu sou assim, eu sou muito ousada no que eu tenho que fazer. Eu trabalho num lugar, assim, pelo menos assim, na instituição FIEB, num lugar que só tem homem praticamente, e velhos. Então, assim, é algo que eu falo assim, tô nem aí, e aí eu vou, entendeu? Mas, assim, não é uma coisa fácil. Então, lembrando até, voltando ao assunto, lembrando sobre sucesso, minha internet estava ruim, aí eu entrei aqui pelo celular. Foi bem na hora que Maria estava mostrando, acho que é Brené Brown o nome dela, alguma coisa assim. E ela tem um vídeo no YouTube que ela fala sobre a coragem. E aí eu acho que realmente o sucesso tem a ver com você encarar sua vulnerabilidade, você, apesar de ser vulnerável, conseguir fazer. Eu acho que o sucesso para mim está muito ligado a isso, porque eu na minha vida, eu me tornei líder, né, de uma empresa com 23 anos. E eu sempre fiquei lutando contra meu pai, que era o diretor principal. Então, eu percebi que se eu permitisse ele sendo meu pai, ele ser homem era mais forte, às vezes, do que ele ser meu pai. E eu sempre tive que me impor. E eu fico a todo momento lá também, né, lá no FIEB, que
eu estou como presidente agora no conselho, toda reunião da diretoria, eu sempre tento lembrar disso, que eu sou vulnerável e eu vou ser eu, né? Então, é mais ou menos isso que eu acho sobre o meu sucesso. Uau, eu adorei isso. Eu sou vulnerável, eu vou ser eu. E eu acho que talvez esse é o maior diferencial, assim, das mulheres para os homens, se eu pudesse falar de forma geral, é porque as mulheres, elas estão mais abertas a se abrir para essa vulnerabilidade. Tanto é, e isso já começa a partir do próprio predisposição a chorar. A mulher, né, a criança, ela chora e tudo bem, assim. O homem, ele não chora. Quer dizer, os homens da nossa geração para trás foram educados que homem não chora, que chorar é feio, que ele expressar emoção é feio. Você pode ver um menino, criança chorar. Mas do adolescente para adulto, não faz. Ainda mais se for dessa geração aí que você convive na FIEB, né? Então, o que eu falo, o choro é só um exemplo dessa predisposição à vulnerabilidade, porque é talvez a maior expressão de vulnerabilidade que a gente tem. Tanto é que quando eu entrei, logo que eu entrei na CONAGE, na presidência, eu falei, eu já chorei todas as jovens eu chorei, todas. Acho que essa de Curitiba foi a única que eu não chorei. Eu falei, eu tô dando casca, porque todas eu chorei. Eu chorei, todo momento eu chorei. Podia chorar, eu chorei. E eu falei, eu acho que nunca teve presidente da CONAGE que chorou desse jeito. Pode até ter chorado alguma vez, mas que chorou igual a mim, acho que não. Priscila vai saber. Mas e eu não vejo problema nenhum nisso, eu acho isso maravilhoso, porque isso é humano, é vulnerável, é isso, a gente é isso, tá emocionado, mostra a emoção, não esconde a emoção. Então isso que tá falando é perfeito, tipo. Um exemplo que eu me lembro, eu fui para o INAI, né, que é o Encontro Nacional da Indústria, em junho, e na comitiva da Bahia só eram homens, eram uns 40 homens, e tinham 3 mulheres, quer dizer, 5, só que 2 eram funcionárias, que estavam ajudando, como você falou, né, da questão do cargo, né, então 2 eram mulheres, eram 36 homens e 3 mulheres, então eu era uma dessas 3 mulheres que estava lá como líder, e foram vários dias, e todos os dias de salto, né, e aí, no último dia, eu tava muito cansada, meu pé tava muito morto, eu tava acabada. Eu falei, não, gente, é frio, tava frio. Eu falei, eu vou de bota, uma bota preta, arrumadinha, eu vou de bota, eu preciso de bota, porque eu não aguento uma bota rasteira. E aí, eu coloquei uma leg, mas não foi leg de academia, foi leg, tipo, montaria. Aí, eu coloquei uma legzinha e botei a bota, botei uma blusa. Enfim, eu acho que eu não sou uma pessoa que eu me visto de forma vulgar. E aí, nesse dia mesmo, a gente voltou para Salvador. Então, a gente pegou nessa mala, depois do evento, e foi direto para o aeroporto. E a gente estava lá, né, tomando café, e aí uma das diretoras lá da FIEB chegou para mim e falou, olha, quando você bota essa calça assim, você não reparou, mas todos os homens estavam olhando para sua bunda. Aí eu fiz, problema deles, eu não posso fazer nada. Ah, mas assim, quando você tá nesse ambiente, principalmente de homens mais velhos, seria bom você botar uma roupinha mais folgada. Eu falei, mas isso não fala sobre mim, fala sobre eles. Então eu não tô preocupada com o que eles acham sobre eu estar com calça colada, porque eu tô me sentindo bem assim, eu estava precisando colocar uma roupa confortável hoje. Então, se isso chama a atenção deles, é uma questão que eles têm que resolver, que pra mim, ele pode olhar o que for, porque pra mim não tá me dizendo nada, absolutamente nada. Mas ela não conseguiu perceber a fala que ela teve, sabe? Com relação a ela não se colocar no nosso lugar de mulher e saber que, na verdade, os errados eram eles, e não eu, de ter que escolher minha roupa por causa que eles iriam estar olhando, sabe? Essa sua fala, Diana, me lembrou uma situação que eu vivia muito tempo atrás. Aqui em Brasília, nos órgãos, principalmente órgãos públicos, alguns têm tipo modos de se usar muito para o masculino, né? Terno, gravata e tal, e para a mulher não é uma referência. E eu nunca me esqueço uma vez que uma pessoa me questionou por que eu só usava calça. Eu falei, porque eu me sinto bem de calça, mas você deveria usar um vestido, uma saia. Mas qual é a referência que mulher tem que estar de saia e vestido, né? Sim, eu tô bem de calça. Não, mas é porque normalmente toda mulher, ela tá de vestido ou saia, principalmente dentro dos órgãos. Eu falei, mas tipo, eu não vou botar um vestido e uma saia, sabe? Então, é igual a Maria falou, assim, apesar da gente, às vezes, ter um discurso muito de estamos juntas, a gente, às vezes, é muito sufocada pela própria mulher. Assim, da pessoa chegar em você e querer te impor, igual a Maria falou, um estilo, uma forma de pensar, né? Tipo, nossa, Diana, você vai com essa roupa, mas você tá em um ambiente onde os homens, né? Mas, Priscila, você só usa calça, por que você não põe um vestido? Mas, gente, tipo,
eu gosto de usar calça, na época eu não me sentia vontade em usar vestido, né? Então, assim, é esse olhar que a gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado. E isso vem muito... Para mim, ainda continua a referência, sabe, Maria, do que é o sucesso. Para mim, ainda é a questão da referência. Eu aqui do grupo, com certeza, devo ser uma das mais velhas. A gente tem muita referência, sempre teve aquela questão masculina. E a gente, assim, da minha geração, que ainda é bem mais para trás da de vocês, né? Eu tenho uma diferença da Maria aí de 10 anos, praticamente. É como a gente sempre foi educada, modulada. A gente sempre teve aquela visão do empresário, o homem, mulher que cuida da família, quem provém, o marido, você auxilia. É sempre a questão do apoio. Você nunca foi, igual a Polônia falou, a referência. Né? Por que ninguém lá no acidente pensou na mãe? Porque todo mundo tem aquela visão de que é o homem, o pai é a prioridade. Né? E cadê a mãe dessa criança? Nasceu como, né? E isso é muito cultural. Um exemplo que eu dou muito feliz na CONAGE é que o meu primeiro presidente foi o Eduardo Machado em 2011. E ele fez uma coisa por mim, como pessoa, que hoje, olhando até esse seu histórico, esses slides, eu falo, gente, talvez ele não tenha feito propositalmente, mas ele me empoderou muito na época. Ele era homem, presidente da CONAGE, eu mulher, e ele sempre fez questão de me levar para todas as reuniões da entidade. E ele sempre falava para mim, eu quero que você cresça cada vez mais. Você tem um potencial enorme. Você tem tudo para crescer. Então, eu não quero você aqui dentro do escritório fazendo ofício, escrevendo. Eu quero você comigo nas reuniões, aprendendo, vivenciando, crescendo, vendo como é o mundo lá fora, como é que a gente, como entidade, se comporta. E por mais que aquilo, na época, para mim não fizesse muito sentido, eu ia muito para observar, para acompanhar, e isso me deu, igual você fala, um empoderamento. Então, por isso que, às vezes, lá no slide, quando você fala, não é uma bandeira só das mulheres, os homens têm que abraçar isso. Eles têm que pegar do lado também e quebrando muito isso de que só o ambiente masculino é que faz crescer, que só os homens conseguem prosperar, né? E ir puxando isso cada vez mais, não só de fala, mas de ação também, né? De trazer essa força feminina para estar junto. Então, mesmo depois de toda a sua fala, eu aprendi muita coisa, aprendo muito com a Maria, apesar dela ser mais nova que eu. Eu gosto muito dos feedbacks que ela me dá e eu sempre marco alguma coisa que ela fala, mas eu ainda continuo igual a Polônia colocou, eu quero ser a referência. Que seja a referência de esposa, de mãe, de profissional. Isso, para mim, é um sucesso. Quando, igual a Polônia falou, que a minha filha fale a mãe, não o pai. Nada contra o pai dela. Ela pode lembrar dele, mas em segundo momento. Né? Que as pessoas, quando falem, não, a filha da Yara, fale primeiro de mim, não do meu irmão, que é homem. Entendeu? A profissional da CONAGE, a Priscila, como uma referência feminina, né? Então, para mim, ainda o sucesso vai ser a referência de alguma coisa, seja como mãe, esposa, filha, amiga, profissional. Eu quero deixar minha marca no mundo, como a Alana disse, eu acho que eu vim no mundo para deixar uma referência positiva no mundo, seja em alguma frente. Estou ainda batalhando para isso, mas eu espero que quando eu estiver bem velhinha, porque eu quero ficar bem velhinha, chata, eu falo, menino, o povo ainda fala de mim lá, olha. Eu vou ser uma referência, com certeza. Já é. Aqui, eu posso pegar esse gancho aí da sororidade, gente? Eu acho que eu nunca... assim, todos esses exemplos que foram dados aí, reparem que a orientação veio de uma mulher, né? E é sempre assim. É sempre assim, quando você é orientada, quando criança, fecha as pernas, é da mãe, é da tia, é da prima, olha, não pode. E eu vivi muito isso na minha gravidez. Na minha gravidez, eu perdi 2 clientes, as 2 clientes eram mulheres, pelo simples fato de estar grávida. Elas viraram para mim e falaram, pelo amor de Deus, hein? Empresárias, tá? Com filhos, casados. Pelo amor de Deus, você não vai dar conta, não. Não, desse jeito.
E do lado contrário, eu tive os clientes homens que deram muito apoio. Eu fechei contrato em reunião que o cara nem perguntou se eu estava grávida. Ele nem olhou para minha barriga, não queria nem saber se estava grávida, o que eu tinha, o que eu não... Não, nem aí. Você faz seu trabalho? Tá tudo certo. E de algumas mulheres eu escondi a minha gravidez. Triste isso. De algumas mulheres, de algumas clientes mulheres, eu escondi a gravidez. E aí o bebê nasce, né? Nasce o bebê, nasce um novo problema. E aí, assim, nossa, você se dedica demais ao trabalho. É muito fácil ser mãe igual você, né? Joga na creche, tá tudo certo. Assim, isso não é ser mãe. Pra quê? Você é muito idiota. Você tá trabalhando ainda. Seu marido te banca. Ai, fica em casa. Não precisa disso. Pra quê? Sabe? Para com isso. Trabalha menos. Se dedica mais à sua família. Você tem que ser... Mas, assim, eu não me acho menos mãe por ter menos tempo com meu filho. Eu não me acho menos capaz por isso, mas existe essa pressão, assim, social, e que de todos os lados, todos que eu ouvi essa pressão foram de mulheres. Eu não ouvi de nenhum homem. Assim, para homens eu falo, eu trabalho de tal hora, meu filho fica na creche, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que essa imposição, eu acho que esse viés é que tem que mudar, né? Não é eu olhar assim para a vida da Priscila e falar assim, nossa, a Priscila poderia ser muito mais, mas ela largou isso. Não, ela quer fazer aquilo que ela escolheu, tá no caminho dela e tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem. Do mesmo jeito que eu espero isso. Mas a gente vê muito diferente disso, né? Se você vê uma mãe que, depois de ter filho, ficou com o corpo... conseguiu perder o peso rápido, o que você pensa? Mas também, né, tem dinheiro, tem academia, não tem isso, não sei o quê. É sempre igual, mas também, né? Também assim até eu. Mas eu acho que a gente precisa olhar para dentro antes de soltar esse comentário, sabe? Eu acho que a gente tem que parar e pensar, assim, eu gostaria de receber um comentário desses, eu gostaria de receber isso, ter isso na minha vida, de ouvir isso de alguma pessoa. Acho que falta um pouco desse filtro mesmo. Eu compartilho total da mesma dor. E sentimento de pressão social mesmo em relação a isso. Por isso que eu sempre faço questão de compartilhar assim, nas coisas que eu vou postando na rede social né, como eu tenho muito essa coisa de falar para mulheres de que existe um caminho de possibilidade que você não precisa escolher entre uma coisa e outra, entre a sua carreira ou a dedicação ao seu filho. Eu acho que as coisas podem coexistir. A gente vê, né, homens, né, conduzindo negócio, tendo diversas coisas em suas vidas, enquanto existe uma vida pessoal. Agora existe, de fato, uma sobrecarga feminina, mas além de existir essa sobrecarga de papéis, ainda existe essa pressão em relação às cobranças, né? Então, eu gosto muito, quando eu também estou como voluntária aqui na AGE, de mostrar que é possível você, obviamente, tem umas semanas que eu estou louca, corrida, como essa que eu estou hoje, sim, mas é possível coexistir, você ter um trabalho voluntário, você se envolver no associativismo, você ter o seu negócio, você ter sua família, e ir balanceando as coisas, né? Mas ainda sinto muito o peso dessa cobrança em relação também aos papéis, os outros papéis sociais. Então, eu compartilho muito disso também. Mas aí, Alana, assim, uma visão que eu tenho como mãe, talvez a Verusca, você também é mãe já? Já, né? A Polânia, não sei, a Diana eu sei que não é mãe. Não, Pevé, você não é mãe ainda, não? Você falou de um jeito de filho? Achei que você já era. Enganando a gente, olha só. O jeito que ela falando também me surpreendeu. Gente, eu falei no sentido geral, dos vários papéis que as mulheres têm. Mas eu acho que essa mudada de raciocínio vai vir muito da gente para com os nossos filhos agora. Porque a gente, como formação, já foi.
Eu já tenho, igual a Maria falou, né? A gente já raciocina de algumas certas formas, a gente ainda está tentando se adaptar a algumas só coisas. arranjando um computador e Mas a alguém que gente entende de foi informática. criado, igual vocês mesmos relataram aqui, a gente tem que fazer assim, mulher assim, porque quem cuida é a mulher, porque quem cede é a mulher, porque quem abre mão é a mulher, porque quem provém é o homem. Então, assim, isso vem muito culturalmente já veio isso pra gente. E eles não vão me entender. Aí cabe a nós, como novas formações de liderança, levar uma visão diferente para os nossos filhos. Seja ele meninas, seja ele meninos. Porque também não adianta só a gente tentar remodular a cabeça. Por exemplo, eu, no caso, tenho uma criança, uma menina, né? De que ela pode ser independente, de que ela pode fazer outras coisas e tal. E a Polânia, o seu é menina, né, Polânia? E a Polânia vinha com uma educação muito daquela de que não, que tá vendo, meu filho, você que... É muito caro. Assim, sempre vai haver o conflito, né? Então, eu acho que as nossas gerações, como responsabilidade de mãe, Maria, que ainda vai ser, Verusca, é que vai colaborar muito para a geração futura. Porque é igual a Maria fala, isso é cultural. A gente aprende assim, a gente é moldado assim. E aí, nesse negócio que eu gostei muito do cérebro, né? Dele não perder tempo com algumas coisas, porque é muito processamento, ele vai buscar aquilo que é automático para ele. Então, se o automático é dizer que eu mando, o filho da Polônia vai falar aquilo que manda. Ele não vai querer ouvir nada, né? Assim, hoje a Duda eu morro de rir, porque o pessoal fala, nossa, mas você colocou ela no judô. Falei, para ela se defender. Porque não é uma referência menina de 3 anos fazer judô. A gente brinca e tal, né? Assim, ela gosta de brincar com coisas de menino. Tudo bem. Eu falo até com ela, falo, Maria Eduarda, pelo amor de Deus, minha filha, larga dinossauro. Porque realmente, assim, ela gosta desse universo mais masculino, assim, sabe? E as pessoas ficam naquele... As avós, alguns, né, ficam com receio de como é que a criança vai se modular, se formar. Eu falo, gente, ela é criança, assim, não existem preocupações desse nível, sabe? E eu deixo ela brincar de carrinho, deixa ela brincar de cão, deixa ela... A professora fala, não, porque ela se dá muito mais com os meninos. Eu falo, porque ela é meio grosseira. Maria Eduarda é meia bruta, eu falo, sabe? Então ela não é muito delicada. Então os meninos também dá nela. Aí tá tudo certo. Eu falo, gente, deixa ela brincar com os meninos, rala o joelho, chega em casa, põe band-aid, tá ótimo. Mas é uma nova visão de olhar. Né? Se fosse antigamente, não, Maria Eduarda fazer judô, de jeito nenhum, é um mundo mais masculino, é mais bruto, é mais pegado, para fazer balé. Lei deixa de fazer balé, natação, judô, ela se encontra aí uma hora em alguma coisa, né? Mas Priscila, eu nunca pensei, não era meu plano, nunca foi meu plano ter filho, não, né? E quando eu descobri que eu estava grávida, eu tinha certeza que eu estava grávida de uma menina, porque eu falei, não é possível, eu vou criar uma menina forte, eu quero criar uma mulher forte, independente, determinada. Vai ser mulher, já tinha nome, já tinha tudo. Aí descobri que era um menino. Aí fiquei naquele limbo, né? Ai, meu Deus, é um menino, não tem nem nome, não sei nem como é que se faz nome de menino, gente, como é que escolhe? Mas aí, com o tempo, eu descobri, sabe, Deus me deu uma missão, porque mulher forte a gente tem demais no mundo. Agora, homens que aguentam mulheres fortes não são tantos assim. Então, eu acho assim que eu recebi essa missão, criar mais uma mulher forte. O mundo já está cheio de mulher forte, já tem mulher forte. A gente tem que criar homens que aceitem essas mulheres fortes, assim. Eu dou como exemplo o meu marido, que eu vou para viagens, eu começo a trabalhar cedo, trabalho até tarde, e ele assume essa responsabilidade, mas ele trabalha em casa também, né? Ele trabalha para uma empresa internacional, então ele tem essa possibilidade, a agenda dele é um pouco mais tranquila, e ele sente orgulho disso. Eu quero isso, que o meu filho, ele olhe para a esposa dele, não olhe assim, é porque eu que mando, eu que tenho que ter sucesso, você fica aqui em casa. Bem o contrário, né? Que os dois precisam ter sucesso, cada um na sua área, ou enfim, do jeito que for, mas tem que ter esse respeito. E assim, eu sempre falava nisso, então, que eu vou ser mãe de menina, e eu queria ter uma menina igual a você, se colocar no judô, no jiu-jitsu, vai bater em todo mundo. Aí veio Deus e me... Toma, não é assim não, a vida não é assim. Polânia, falando sobre isso, eu penso que quando as mulheres conquistam os lugares delas, elas acabam também libertando os homens, e eles não conseguem ter essa visão de que, na verdade, não existe a concorrência. Eu acho que eles vão conseguir ser realmente mais completos
ocupando o lugar dele de homens, como Maria falou, que pode chorar, que pode se expressar, que pode ficar em casa para a mulher ir trabalhar. Eu acho que ele também, assim, eu não sou homem, mas eu entendo que é uma visão que vai tornar ele muito mais humano e completo também. E já voltando para o viés de empresa, né? Nós, enquanto líderes de empresas, eu trabalho em um setor que é o setor de vestuário. Então, é uma fábrica, é uma indústria que tem na operação a predominância de mulheres, né? De costureiras. E talvez seja um dos únicos setores de industriários que sejam mulheres operárias. E eu fico pensando que a gente começa a comprar máquinas já voltadas para a indústria 4.0. Então, é uma máquina que coloca o bolso sozinho, não precisa de ser uma mulher costurando. Pode ser um homem, um operário. É uma máquina de corte que é computadorizada, enfim. E aí vai surgindo aos poucos, né? Máquinas que já não precisam mais da costureira operacionalizar. E eu comecei a perceber, eu estava pensando essa semana sobre isso, eu comecei a perceber que essas máquinas estão sendo operacionalizadas por homens. Então, são máquinas que têm uma maior tecnologia, que requer um maior conhecimento técnico. E quem está se desenvolvendo são os homens, num setor que é predominantemente de mulheres, inclusive de onde surgiu, assim, as revoluções iniciais feministas foram em indústrias de confecção. E eu falei, meu Deus, eu acho que em março, né, no Dia da Mulher, a gente tem que pensar sobre isso, no nosso papel, enquanto líderes de empresas, de startar essas mulheres que, às vezes, não conseguem despertar, de que elas estão perdendo a oportunidade de elas também se destacarem nesse tipo de função, e não ficar apenas presas nas funções que elas já desempenham, sabe? De elas também quererem buscar a melhoria de vida delas. Gente, eu fico literalmente babando quando eu vejo exemplos de mulheres que já são mães. Por isso que eu falei da questão da balança ali, né? Da questão do sucesso no início, que é a questão de equilibrar os vários pratos e as várias funções que nós mulheres temos, né? Eu acho que se eu pudesse mudar só um pouquinho a questão do sucesso, e eu vou explicar o porquê, eu acho que eu diria que quando Vevé for mãe, aí vocês podem dizer, tá, agora a Vevé, acho que está no caminho do sucesso. Porque por muitos anos eu achava que eu não queria ser mãe porque eu achava que não ia dar conta. Então, para vocês entenderem, eu tenho 37 anos, sempre esqueço, é 37, mas acho que é 37. Eu vou fazer 36, minha gente, vou fazer 37 próximo ano. Eu sempre achei que eu nunca conseguiria dar conta da loucura que é minha vida profissional, de viagem, de estar ali. Eu sou consultora empresarial, eu tenho não sei quantas empresas, projeto do Sebrae, eu fazia, minha gente, como é que eu vou dar condições, como é que eu tenho condições de educar uma criança com a loucura, a rotina que eu tenho, né? Então, por muitos anos, eu achava que eu não queria ser mãe porque medo por achar que não ia dar conta. E de uns tempos para cá, eu faço, não, cara, por que não? Você precisa ser perfeita em tudo que você for fazer. Né? E quando eu vejo exemplos de vocês que conseguem, sim, equilibrando ou não, um prato em cima, outro embaixo, mas dando conta, eu faço, cara, você consegue. Né? Então, hoje eu já consigo ter outro olhar para a maternidade. Coisas que meus pais sabem, que vai ser mãe, não. Era na ponta da língua. Né? Quando eu comecei a namorar com meu marido, eu já tinha deixado muito bem claro, ó, você quer menino, porque se você quiser, você está escolhendo a mulher errada. Não quero filho, não quero, não se preocupe não, se você não quiser, eu também não quero, vamos juntos. E quando meus pais, família, amigos mais próximos conversam comigo hoje, e escutam, eu planejando talvez uma possível gravidez, que até hoje é uma possível, eu nunca parei para dizer, próximo ano, esse ano vou ser mãe. Mas só em falar numa possível possibilidade de ser mãe próximo ano, nos próximos anos, eles já param, cara, mudou, né? Porque, de fato, hoje eu paro e consigo enxergar que a mulher sim consegue ter vários papéis. Mas até ontem eu achava que não. Fazia, não tenho condição de ser mãe. Não tenho, e acho que nunca o momento ideal vai existir. Né? Nunca você vai estar, eu acho, num momento perfeito que você diga, não, agora eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Acho que a gente tem que viver hoje com as condições que a gente tem do jeito que dá. Né? Então, por isso que eu sempre falo dos pratos, mas eu acho que se eu pudesse mudar um pouquinho hoje da definição de sucesso, eu acho que no dia que vocês verem Verusca grávida, pode ter certeza que eu relaxei, né? Estou conseguindo equilibrar os vários pratos de funções
e acho que eu estou indo, pelo menos, no caminho que não seja a perfeição, né? Quando a gente puxa aquela questão do julgamento, a gente falou vários relatos aqui. E por que que a síndrome da impostora existe tanto? É por causa dessa enxurralhada de julgamentos que a gente tem, né? A gente teve um evento, a CDL Jovem, aqui de pitch, um almoço empreendedor, onde os associados iam lá no meio e faziam o seu pitch, né? Vendiam o seu negócio, o seu produto. Eu acho, vamos supor, tinha 90 pessoas tinham, sei lá, umas 40 mulheres. Só uma mulher teve a coragem de ir lá no meio, fazer seu pitch. E como eu sou atrevida, eu saio conversando com tudo para entender, de fato, o porquê desse comportamento. E, meninas, foi unânime. Verusca, medo do julgamento. Medo do julgamento, mas algum critério específico você tem medo de ser julgada? Sei lá, a sua forma de falar, a sua voz, a sua roupa. Aí começaram, né? É porque eu acho que eu não tenho lugar de fala naquilo que eu me propus a fazer. Eu acho que eu não sou referência na minha empresa, no meu segmento. Porque eu acho que vão julgar a minha roupa. Porque eu acho que vão julgar a minha postura. Então, por que a gente, mulher, tem tantos achismos, tem tanto medo do julgamento? Porque ele, de fato, né? Ele, de fato, existe. E muitas vezes, vem das próprias mulheres e não dos homens. Então, esse julgamento eu sempre tive comigo. Eu faço essa autoanálise o tempo todo. Eu faço, cara, você não quer ser mãe por quê? É porque você tem medo ou porque você não quer? Porque se não quiser também tá tudo bem, né? Enfim, não quer ser mãe. Hoje a gente está vivendo um mundo totalmente diferente, moderno. Existem várias mulheres que eu converso que, de fato, não quer ser mãe porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu acho que eu não tenho perfil. Se for isso, ok. Mas se você não quer ser mãe pelo medo, né, de não dar conta das várias funções, eu acho que aí sim vale uma autoanálise, né? Parar de querer o perfeccionismo, né? Querer dar conta, dar o seu 100%, às vezes o 100% da gente é 30% naquele dia, os seus 30% valeram por 100%, né? Então, acho que sucesso hoje, se pudesse redefinir, né? Quando vocês verem Vevé grávida, pode ter certeza, quando tiver buchuda, Vevé relaxou, Vevé não está mais preocupada com medo, do perfeccionismo, agora sim, eu acho que ela está caminhando pelo caminho que ela merece caminhar. Vevé, esse momento vai chegar. Agora já tô querendo me ver. Esse momento vai chegar. Eu acho que o que... Não cobrei ninguém, vou começar a te cobrar. Vamos cobrar, Vevé. Polânia vai saber entender bem isso quando ela fala, né? Precisou deixar o filho com o pai. Assim, ouvindo sua fala, a sensação que eu tenho da Vevé é que a Vevé quer manter todos os pratos muito bem equilibrados e em linha reta. Não vai existir isso. Não acontece isso. Sendo honesta. Não vai acontecer. Vai ter dia que o pratinho do filho vai estar lá embaixo, você vai dormir e vai falar, cara, que merda de mãe que eu sou. Aí no dia seguinte, o pratinho do profissional vai baixar, mas o do filho vai subir. E vai ter dia que vai estar tudo lindo, e vai ter dia que vai subir, vai descer, e a vida é assim. Eu viajei com Duda com 5 meses de vida. Minha primeira viagem pela Conage, eu ainda amamentava. Eu chorei do dia que eu saí de Brasília ao dia que eu voltei. Para ela, nada aconteceu. Nada. Parece que eu fui ali na padaria e voltei. E a gente se cobra. A gente se cobra porque a sociedade cobra a gente. Mas você vai deixar lá na creche com 5 meses? Vou deixar na creche com 5 meses porque eu não vou parar de trabalhar. Porque eu quero ser a referência. Então, eu acho que muito dessa palestra da Maria ficou muito guardado para mim o quanto que a gente se cobra. O quanto que a gente se julga. Às vezes não é o outro, é a gente. É a minha voz que né? Minha voz não passa segurança. Como eu preciso manter os pratos equilibrados. Mas eu não posso pôr aquela calça. Mas por que eu tenho que usar vestido? O maior exemplo que a gente tem disso, quando você falou das pessoas, eu acho isso, eu acho aquilo, e a Maria, talvez, com conhecimento mais técnico disso, vai poder confirmar a minha teoria, é que homem não se preocupa com julgamento. Ele nunca foi cobrado pela sociedade de ser julgado. A sociedade não julga o homem, ele julga a mulher. De ser questionado, a gente pode ter as mesmas atitudes, mas a gente, como mulher, é julgada, ele, como homem, não. Quantas vezes eu já me arrumei para sair, meu marido botou uma bermuda, uma blusa, eu falei, você vai assim? E para ele tá ótimo. Você acha que ele tá preocupado de ir no shopping com a roupa? Mas, menino, você tá doido. Agora, nós, mulheres, não. Como o cabelo põe um brinco, passa um blush, não sei o quê, porque, meu Deus, como é que as pessoas... Se eu for de chinelo, não posso ir de chinelo. Porque a gente precisa ser perfeita, né? A gente precisa na libertação é não fazer unha. Então, coisa da cara... Não ter que fazer as unhas. Vamos deixar de nos cobrar 3 mais. anos que você não passa unha.
Pois é, então assim, eu acho que a gente se cobra muito como mulher, a sociedade nos ensinou a ser cobradas e julgadas pelas coisas, e os homens estão aí, cara, feliz da conta, como diz Maria, preenchi 3, mas menina, essa vaga é minha. Coitado, vai lá. Às vezes a gente ri, fala, meu Deus do céu. Às vezes que se ego de homem hétero vendesse em potinho, ia ser um sucesso. Seria. A gente não, a gente tem que preencher os 10 requisitos e ter certeza que se surgir um 11º, a gente também sabe. E os homens falam, amigo, simbora, onde é que a gente tem que ir? Onde é que eu me inscrevo aí? E eu amei, cara, amei esse momento. É muito legal a gente ouvir de outras mulheres que é possível sim. Tá vendo? Tipo, ouvir da Polânia, ouvir de você, da gente se inspirar. Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, mães, quem não é mãe, quem comanda uma empresa, quem não comanda empresa. Então, assim, muito legal esses insights que a Maria trouxe. Eu falo e repito, fica aqui registrado, Maria Brasil, eu aprendo muito com você, apesar de você ser mais nova que eu. Aprendo muito. Maria, nesses 2 anos de gestão, você me falou umas coisas que me marcaram muito e eu gosto muito de aprendizado. E todo aprendizado só faz a gente ser referência, porque a gente vai crescendo. Vevé, quero você grávida. Não precisa ser esse ano agora que vai entrar, mas você já comecei a pensar que a gente vai fazer outro papo de quinta, você barriguda. Maria, você quer falar alguma coisa? Não, depois dessa eu não sei nem mais o que falar, porque eu tô assim, sério mesmo, eu tô embalsamada por vocês. Foi maravilhoso, de verdade. Obrigada, Polânia, por ter capitaneado essa agenda de forma tão linda. Obrigada a todas pelos comentários enriquecedores que abrilhantaram nossa noite. E que venham os próximos. Que venham os próximos, gente. Obrigada por todos estarem aqui. Algumas já saíram por conta dos compromissos, mas agradeço muito mesmo. Isso aqui é só um embrião do que está por vir, mas esse momento é muito importante, porque a gente consegue aprender com outros. Eu acho que é melhor do que quebrar a cara para tentar entender, é olhar o exemplo do outro e falar, funciona assim, então eu vou fazer, né? A gente poupa tempo, e a gente também entende que a vida do outro é tão corrida quanto a da gente, e que está tudo certo, e que as coisas acontecem assim, e a gente precisa aprender a se valorizar. Acho que, para mim, a grande lição da palestra da Maria é eu preciso me valorizar mais e tá certo, eu estou certa, tá tudo certo, estou fazendo certo. Obrigada por todas estarem aqui, gente. Obrigada mesmo. Já vamos divulgar o próximo evento. Quero todas de novo, tá? Mês que vem. Este mês foi excepcionalmente mais para o finalzinho por conta da agenda da Maria, que é extremamente disputada, difícil, uma loucura, mas mês que vem teremos lá no dia 6 de outubro, tá? Estou só fechando os últimos detalhes para a gente já divulgar e a gente fazer um evento tão lindo, tão rico e um bate-papo, porque isso aqui é troca de experiência. Tá bom? Obrigada mesmo, gente. Um beijo a todas, bom restinho de semana, bom final de semana e até a próxima. Tchau. Hashtag Bebê Grávida. Ai, agora eu arrumei grávida. Vamos lá, gente. Anima, bebê. Casais de cruz aqui. Pois calado. O evento de mulher não fica calado. Só dá tchau no final. Beijo. Tchau. Recording stopped.